Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Hilton Hicks. Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso retiro de Advento e Natal de 2022. Hoje, sexta-feira da primeira semana do Advento, nós vamos continuar a nossa caminhada com Jesus Cristo, continuar a nossa oração com Santo Inácio de Loyola, com a metodologia dos exercícios espirituais, para que nós possamos nos preparar cada dia mais para nos encontrarmos com Jesus no Natal. Hoje, a igreja nos traz na liturgia o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 22, 27 a 31. O roteiro de oração é o mesmo. Vá para o seu local de oração, aquele local que você já preparou todos esses dias, essa semana toda que passou, que cada dia você talvez fez alguma modificação para que ele ficasse mais aconchegante, mais convidativo a oração. Cria aquele clima de intimidade com o seu amigo, com Jesus Cristo, com aquele que mais te ama. É preciso ter silêncio para que nós possamos ouvir o Senhor. É preciso ter silêncio para que nós possamos entrar em intimidade com Jesus Cristo. Não esqueça sua Bíblia, seu diário espiritual. Mantenha sempre uma postura adequada para a oração e pacifique-se internamente e externamente, sempre lembrando que você está num encontro, um encontro com Deus. Acolha sempre a presença de Deus como seu amigo. Faça a sua oração preparatória. Meu Senhor e meu Deus, ajude-me a orar, que todos os meus pensamentos, desejos, sentimentos e ações estejam orientados apenas para Ti, para que os transforme e ordene. Esse é um dos objetivos do nosso retiro, dos nossos exercícios espirituais, ter ordenação dos nossos sentimentos, das nossas paixões, sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Sempre obedeçam essas 5 etapas de oração: se dispor, se preparar, se situar fazendo a oração preparatória e pedindo a graça que ficou estabelecida para essa primeira semana do Advento. E meditem o Evangelho de São Mateus, olhando sempre para aquele ponto ou para aqueles pontos que mais chamam a atenção, para aquele ponto que pisca na sua frente, que ilumina, e dialogue com Deus a respeito daquilo. O que o Senhor quer dizer para mim, Senhor? O que isso tem a ver comigo nesse momento da minha vida? E não deixe de fazer a sua revisão da oração. Ela é extremamente importante, especialmente porque no sábado, amanhã, nós vamos fazer um momento em que Santo Inácio chama do momento da repetição. Nós vamos pegar tudo que nós rezamos durante a semana e observar qual foi o momento mais importante e rezá-lo de novo. Voltar a conversar com Deus naquele aspecto. A graça para essa semana é essa. Senhor, que eu possa estar pronto e vigilante no serviço ao irmão, vivendo a caridade e superando o medo, como sinal de fidelidade e confiança em Ti. Como precisamos ser fiéis e confiantes em Jesus. Vamos ao Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tende piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados, essa história de Jesus na cura dos 2 cegos mostra para nós esse amor misericordioso de Deus contemplado no seu Filho Jesus. Jesus, Ele utiliza da oração o tempo todo. O tempo todo nós vemos na palavra de Deus que Jesus foi rezar, se retirou para rezar. E Ele faz isso justamente para estar em intimidade com o Pai. Lembre-se que Jesus é homem, mas é o próprio Deus que se tornou o homem, que tomou a nossa carne, que veio ao mundo e acampou entre nós.
Mas como homem, ele precisa ter a sua alma ligada diretamente ao Pai, para que ele possa realizar completamente a vontade do Pai. E aí nós percebemos nessa história que Jesus está caminhando e os cegos vão junto dele. Nós percebemos que os cegos o seguem. E Jesus, mostrando toda a sua compaixão, se relaciona com aqueles homens. Ele estabelece um diálogo. Ele valoriza não só o milagre, mas o caminho que levou aqueles homens a receberem esse milagre. Por isso ele diz: não saiam por aí falando o que eu fiz. Talvez ele pudesse completar as suas palavras dizendo: saiam por aí dizendo o que vocês fizeram para conseguir o milagre. Eles seguem Jesus, eles buscam Jesus, eles dialogam com Jesus, eles se relacionam com Jesus, eles criam intimidade com Jesus indo até a casa. É assim que a palavra nos fala, que Jesus entrou em casa. E esses cegos vão ao encontro de Jesus na casa dele, na casa em que ele morava, provavelmente na casa de Pedro. E quando Jesus estabelece esse diálogo com eles, Jesus conhece a fé desses homens. Então, para que nós possamos traçar o mesmo caminho que levou aqueles homens que não enxergavam a enxergar, é essencial que nós tenhamos confiança em Jesus, que nós nos recolhamos completamente em oração e em silêncio, para que nós possamos ouvir Jesus, para que nós possamos estabelecer esse diálogo com Jesus. A oração em que não tem esse relacionamento com Jesus, em que nós não nos colocamos verdadeiramente na frente e ao lado, né, juntamente com Jesus Cristo, com Deus, Santa Teresa nos diz que pode ser chamado de qualquer coisa, menos de oração. Para estabelecermos uma verdadeira oração, é preciso que nós estabeleçamos com Jesus um encontro, um diálogo, que nós nos recolhamos completamente dentro do nosso castelo interior para ouvir Jesus, para silenciar. Por isso é tão importante nos exercícios espirituais de Santo Inácio, é tão enfatizado a necessidade de recolhimento, de silêncio, de estabelecer condições adequadas para a oração. Vejam, aqueles dois homens vão ao encontro de Jesus na sua casa e Jesus olha para eles com compaixão e faz uma pergunta bem direta: vocês acreditam que eu posso fazer isso com vocês? Vocês acreditam que eu posso fazer vocês voltarem a ver novamente? E eles respondem sem titubear: sim, Senhor, eu acredito. Então acompanhem este momento. Olhem para Jesus. Olhem para a roupa que Jesus veste. Olhem para a face de Jesus cansado, porque estava caminhando, estava pregando. Passou talvez o dia todo ensinando o Evangelho, pregando a sua palavra, falando com tantas pessoas, curando tantas pessoas. E ele estava indo para a sua intimidade, para a sua casa. Então imaginem Jesus chegando em sua casa, se preparando talvez para se alimentar, para descansar. E ele recebe esses dois homens que o veem na estrada, que veem os seus discípulos e que vão até a casa de Jesus. Jesus
os acolhe na sua intimidade, os acolhe no seu lugar de descanso, no lugar em que ele podia relaxar, em que ele podia deixar de ser simplesmente o mestre para ser ele mesmo, uma pessoa humana de carne e osso, que também precisava se alimentar, que precisava descansar, que sentia tudo que nós sentimos. Mas ele ouve aqueles homens gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. E a misericórdia de Jesus, a sua compaixão é muito maior. Esse é o amor de Deus por nós. Independente de tudo que nós fazemos, a sua misericórdia nos acolhe, nos perdoa e nos dá a oportunidade de começar de novo. Jesus toca aqueles dois homens. Observe os atos de Jesus. Observe o que as pessoas que estavam do lado talvez estivessem falando para esses dois homens. Como vocês vão ter coragem de entrar na casa de Jesus? Como vocês vão incomodar agora? Ele está cansado. E Jesus depois recomenda que eles não espalhem a notícia. Porque com certeza Jesus queria que cada um de nós vivêssemos essa experiência por nós mesmos. Que cada um de nós vivêssemos esse caminho de segui-lo, procurá-lo, ir ao seu encontro e com fé e confiança chegar até ele, dialogar com ele, entrar na sua intimidade e pedir o nosso milagre. Esse é o itinerário que Jesus nos ensina a fazer. Esse é o itinerário que nós devemos cumprir para conseguir ter aquele milagre que nós tanto desejamos e que às vezes há tanto tempo pedimos. O que mais nós precisamos que Jesus venha em nosso socorro? Quais são as cegueiras que nós precisamos ser curadas dentro da nossa alma, que impedem o nosso crescimento espiritual, que impedem que nós sejamos verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo? Reflitam, perguntem a Jesus, deixe que Ele nos fale, deixe que Ele nos cure. Não deixe de fazer a revisão da oração, anotando sempre que palavra de Deus mais te tocou, qual foi a palavra, a frase, o versículo, o ato de Jesus, o sentimento de Jesus. E quais sentimentos predominaram nesse tempo de oração? Sentimentos de paz, alegria, de esperança ou de raiva, medo, de tristeza, de desespero? Você sentiu algum apelo à conversão? Jesus te pede alguma coisa? E se te pede, quais são as resistências que você sente em relação a esse pedido? Façam no fim do dia a oração de atenção amorosa, sempre visitando o seu dia com a luz do Espírito Santo e olhando aquilo que eu poderia ter feito e que não consegui fazer, ou aquilo que eu poderia ter melhor feito, ou que eu poderia ter agradado mais a Deus e que não consegui fazer, o bem que deixei de fazer. E o que eu posso fazer amanhã para conseguir agradar mais a Deus? O Senhor esteja convosco. Que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.